Eu falei antes de filmes e séries que são lacradoras ao ponto de você querer pular de um prédio. Mas e quanto a filmes e séries que são ao contrário disso? Aqueles momentos raros em que Jorge Soros esquece de assinar uns cheques aqui e ali, fazendo com que filmes com temas e enredos com caráter conservador ou reacionário apareçam. Como eu disse em meu vídeo deletado pela KGB do YouTube, eu pretendo fazer uma série sobre esses raros filmes que pessoas normais possam aproveitar sem que um personagem fique lecionando como tudo é racismo e machismo. O vídeo deletado, aliás, está no BitChute. O primeiro da minha lista que eu gostaria de falar é 300, um filme de Zack Snyder baseado nos quadrinhos de Frank Miller. Um filme tão exótico e peculiar que virou um clássico instantaneamente depois de ser lançado. E até hoje as pessoas falam e fazem memes sobre esse filme. O filme é famoso não só pelo design e estilo único, mas também pelas cenas de ação épicas e personagens clássicos e memoráveis. Só para você ter uma ideia do impacto que esse filme teve, nos anos seguintes após o lançamento desse filme, o número de inscrições para a academia se multiplicaram. O porquê é bem óbvio. O filme tem como protagonistas os homens mais cabra-machos que você já viu. É tanta testosterona que faz você crescer uma barba só de assistir o filme. Não só os personagens são homens no auge de sua aptidão física, mas o filme também mostra a brutal vida na Esparta antiga, onde meninos eram criados desde cedo para serem soldados. Mas não só isso, mas também a maneira que eles aprendem todas as virtudes e deveres de um homem para com a sociedade. Em outras palavras, eles eram o oposto daquilo que os homens modernos são. E eu preciso reenfatizar o quão hipermasculino esse filme é. E você compara isso com a maneira que outros filmes modernos normalmente mostram homens como sendo tolos e incompetentes, mas acima de tudo, emasculados. Eles são fracos fisicamente e mentalmente, privados de qualquer virtude masculina. 300, por outro lado, mostra o extremo oposto disso. Mostra o homem ideal, que todos os homens deveriam inspirar um dia a ser. E é esse o tipo de inspiração que, como eu disse, levaram muitos rapazes a irem à academia e cuidarem de seus corpos. O início do filme é dedicado inteiramente à origem de Leônidas e de como a sociedade espartana usa meios brutais de treinamento para criar o homem perfeito, com corpos perfeitos e mentes perfeitas, guiados por seus valores e virtudes, e dedicados até o fim a defender seus irmãos de batalha e sua nação. E de longe, a coisa mais politicamente incorreta do filme é o grande vilão, o Império Persa, um grande e expansionista Império Árabe que estava invadindo a Grécia. Pare e pense, o filme é sobre homens brancos e não exatamente héteros, defendendo a Europa de invasores bárbaros vindos do Oriente Médio e da África, lutando heroicamente contra os números colossais dos inimigos para proteger suas famílias, tradições, religião e país daqueles que querem nada além de conquistar e saquear tudo em frente. Você consegue ver os paralelos e como isso seria um absurdo se esse filme fosse lançado no mundo de hoje em dia? Eu gostaria de fazer uma comparação com um jogo da PlayStation que lançou há uns meses atrás chamado Ghost of Tsushima, porque em sua essência o filme e os jogos são idênticos, se tratando de heróicos samurais defendendo suas famílias, povos, religião, tradição e nação do gigantesco Império Mongol de Kublai Khan. O jogo recebeu duras críticas por ser politicamente incorreto e por ser xenofóbico contra os mongóis, que estavam invadindo a ilha japonesa. O filme 300 também mostra homens que não são representados como hipermasculinos, mas ao contrário. O vilão Xerxes, apesar de ser um homem alto e intimidador, sendo arrogante a ponto de se chamar um deus, é na verdade um homem de ego frágil e é emocionalmente instável e explosivo, diferente dos estoicos protagonistas. E no final do filme, quando ferido levemente na bochecha, Xerxes perde completamente a compostura, enquanto Leônidas, que estava literalmente levando uma chuva de flechas, resistiu até o fim. Outros dois exemplos desses homens que não se encaixam no tema de hipermasculinidade é o Senador Corrupto e os Éforos. O Senador Corrupto é o exato oposto do Rei Leônidas. Ele é fraco fisicamente, sem virtudes nenhuma, submisso e usa manipulação e enganação para conseguir o que quer, e chegou ao ponto de trair Esparta ajudando os persas. Os Éforos são tudo isso que eu falei, mas a sua podridão chegou ao ponto de que no filme eles são representados como homens de pele pútrida,
que apesar de serem homens santos para a cultura grega, eles demandam pagamento em ouro e abusam sexualmente dos oráculos. Eles também traem Esparta. Mas o melhor exemplo disso que eu estive dizendo é ninguém mais que Efialtes, o corcunda que, apesar de querer servir junto a Leônidas, ele não pode, já que a sociedade espartana demanda a perfeição física e treinamentos severos para formar os melhores dos melhores. Ele não pôde se juntar e foi excluído. Ele é basicamente um incel. E apesar de a princípio ele parecer uma pessoa boa, uma vez rejeitado, ele mostra que sua feiura e deformidade não são apenas superficiais, mas ele, junto do senador corrupto e dos éforos, são homens privados de corpo e virtudes masculinas. E onde isso o levou? A Xerxes. Ele, assim como os outros, traem Leônidas e Esparta. E aquela perturbadora e erótica cena onde ele se vende ao deus imperador Xerxes, que eu achava que era completamente exagerada e desnecessária, mas na verdade mostra toda a degeneração e decadência que atrai os homens privados de virtudes. A minha humilde análise de 300 é essa. O filme se trata de masculinidade, tanto física quanto mental e espiritual, daqueles que têm e a usam para lutar e se sacrificar por algo muito maior que eles próprios, e aqueles que não têm e se vendem e traem a todos por uma patética e destrutiva busca por dinheiro e poder. Eu peço que inscreva-se, compartilhe e lembre-se sempre: Brasília delenda est e viva Cristo Rei!